Olá amigos, tudo bem? Chegando agora com mais um vídeo e hoje eu vou ler um texto da Bíblia. Vou ler pelo menos 3 versículos da Bíblia para a gente tentar achar uma lógica. Vamos ver se a gente acha algum sentido nesses textos que a Bíblia relata sobre a nomeação dos animais. Esse texto está em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18. Gênesis 2, do 18 ao 20, quando Deus chamou todos os animais e trouxe eles, todos os animais, todas as aves, e trouxe eles para Adão nomeá-los. Então, bora ver esse texto aqui comigo, ver se a gente encontra algum sentido nele, tá bom? Bora? Abra sua Bíblia e bora ler. Olha o que diz, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-lhes ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, tá aí, meus amigos, o Gênesis relatando que Deus chamou todos os animais e todas as aves do céu, né? Os animais domésticos e os animais bravos, os animais da selva. E Deus trouxe todos esses animais para Adão, para que Adão colocasse nome neles. Agora, não está faltando alguma coisa não, gente? Essa história está muito mal contada, ao meu ver. E cadê os peixes? Cadê os peixes? Olha, os peixes dos mares, dos rios, dos oceanos. Cadê? O relato não consta, não cita que os peixes foram nomeados pelo Adão. Agora, uma curiosidade. Será que os animais que hoje nós temos, por exemplo, na savana, nas florestas, em tantas outras regiões, será que esses animais são os mesmos que Adão nomeou, que Adão os nomeou na obra da criação, lá no início? E assim, cada país tem uma língua, não é? Por exemplo, lá na África, muitos animais que têm um nome aqui no Brasil, lá tem outro nome. Na Austrália, por exemplo, muitos animais de lá da Austrália mudam de nome quando chega aqui no Brasil. Por exemplo, na Alemanha também. E aí? Como é que a gente pode entender esse texto? Esse texto aí que diz que Deus
trouxe todos os animais e todos os pássaros para o Adão nomeá-los. O Adão teve um trabalho aí de biólogo, né? De biólogo. Ele teve que dar nome a todos esses animais. E aí tem insetos, né? Tem muitos outros seres vivos que não estão nessas listas aí, que não estão nesse texto aí, né? E como é que se explica isso, gente? Como que se explica isso? Você acha que tem sentido? E interessante que na Bíblia, no livro de Gênesis, duas vezes, o Deus, ele reúne todos os animais e traz ao homem. Primeiro foi aí, em Gênesis 2, e depois, quando o Noé terminou de construir a arca, então Deus trouxe todos os animais que ele queria para entrar na arca. Ele trouxe para Noé, para que Noé colocasse-os na arca. Pois bem, e é interessante, como é que pode... são muitos animais, são muitas espécies, não é? São muitas espécies mesmo. Como pode este homem Adão dar nome a todos eles? Deus trouxe todos os animais para ver como o Adão os iria chamá-los, né? Pelo visto, Deus não sabia. Deus não sabia, pela sua onisciência, como Adão iria chamar a cada animal. Agora, vamos dizer, né? Vamos aqui nessa contagem de 6.000 anos. 6.000 anos, né? Será que os mesmos animais de hoje são os do início da criação? Ou eles foram evoluindo de espécie a espécie? Aí, no texto da Bíblia, está dizendo que o Adão, ele nomeou a todos os animais domésticos. Agora, como é que o autor de Gênesis sabia diferenciar, no caso, quem eram os animais domésticos e os animais selváticos? Ou mesmo o próprio Adão. Como ele sabia quais eram os animais domésticos? Gato, cachorro, que mais? Que mais que são domésticos? Coloca aí nos comentários desse vídeo quais os animais, além de gato, cachorro, que são domésticos. Coloca aí para nós. Pois bem, essas histórias que a Bíblia registra, elas passam desapercebidas pelos leitores, pelos crentes que estudam a Bíblia. Esse tipo de questionamento você só vê, você só ouve com pessoas racionais. Porque os próprios crentes, eles não se interessam de questionar assim, dessa maneira, para chegar a um entendimento pleno. Eles não se preocupam. Os professores de escolas dominicais também não se interessam de ensinar os seus alunos, os crentes da igreja que frequentam a escola dominical. Eles não se preocupam de ensinar a esses crentes sobre determinados textos curiosos, como esse que nós acabamos de ler, de Gênesis 2. E tem mais um detalhe aí, tá, pessoal? Tem mais um detalhe. É que Deus, ele, quando fez o homem, ele fez o homem sem a sua companheira. Ele criou todos os animais com pares, né? Em pares. O macho e a fêmea. As aves também, macho e fêmea. Agora, aí o relato está dizendo que Deus não havia criado uma fêmea para o Adão.
Deus não havia criado uma fêmea para o Adão. E que Adão não havia encontrado, no meio de todos os animais, uma companheira que lhe fosse idônea, que lhe fosse peculiar, para ser a sua desculpe, para ser a sua ajudadora, para ser a sua companheira. E por isso Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Aí Deus decidiu fazer uma companheira para o homem Adão. O que me chama a atenção aí, além de ser um fato curioso, né? Deus deu ao homem essa autoridade de nomear todos os animais. Mas aí, mais um ponto que me chama a atenção é por que Deus não fez logo uma companheira para o homem? Por quê? E aí Deus viu e disse: não é bom que o homem esteja só. Para muitos crentes que dizem que Deus é perfeito e que ele faz todas as coisas perfeitamente, aí há uma contradição. O próprio texto diz que Deus olhou, quer dizer, pelo menos o narrador, né, o autor da narrativa diz que Deus percebeu que ele fez uma coisa errada, ou seja, ele fez o homem e não fez a sua companheira. Só que tem outros textos que mostra uma contradição. Aqui mesmo no Gênesis, olha, no 1:26, no 1:27 de Gênesis diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Isso está em Gênesis 1, a partir do verso 27. Aqui o texto está citando os peixes, né? Mas no capítulo 2, o texto primeiro que nós lemos não cita os peixes, né? Parece que Deus se esqueceu de nomear os peixes, ou seja, de trazer os peixes, os grandes animais marinhos, né? As feras das águas. Deus se esqueceu de trazer para Adão nomear. Então, aqui algumas contradições. Para você que diz que na Bíblia não tem contradições, tá aí. Acabei de mostrar para você. O homem Adão nomeando os animais, dando nomes a eles. Agora, novamente eu questiono e pergunto a você: será que os animais que Adão nomeou nesse momento, nesse início, eles são mesmo esses animais que nós chamamos? Gato é gato, cachorro é cachorro, periquito é periquito, papagaio é papagaio. Ou não? Ou não? O que você acha? É uma coisa muito aí sem lógica, né? É um disparate, né? Eu não vejo lógica nisso. E os crentes conseguem consertar esses erros com seus argumentos. Eles conseguem consertar esses erros. E aí nós mostramos aí, a própria Bíblia está mostrando
absurdos, né? Como o Adão saberia distinguir os animais da selva e os animais do lar, né? Os animais domésticos? Qual a diferença dos animais da selva para os animais domésticos? E de onde ele tirou tantos nomes para dar a milhares e milhares de espécies? Tendo também as aves, muitos tipos de aves, morcegos, bom, e sem contar os animais lá da Antártida, né? Como é que esses animais foram parar aos pés de Adão? Como esses animais foram parar aos pés de Adão? Deus parece tão meticuloso, tão cuidadoso, não é? Mas ele não é cuidadoso o suficiente para ajudar as crianças com as suas necessidades, com enfermidades, com patologias, não é? Nos dias de hoje. Deus, ele se preocupa em nomear os animais. Ele traz os animais para o homem nomeá-los. Mas Deus não se preocupa com a própria existência dos animais. Os animais se devoram. Os animais vivem um instinto de sobrevivência. Os pássaros, quantos pássaros que morrem de doenças. E olha que tem um texto no Novo Testamento onde Jesus disse que Deus cuida dos pássaros, não é? Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Há muitos pássaros que morrem até de fome. Morrem de fome. E os animais morrem de fome. Morrem de tantas outros tipos de morte, devorados pelos seus predadores. Não é? Devorados pelos seus predadores. E qual a verdadeira razão pela qual Deus veio amaldiçoar os animais? O que os animais tinham a ver com a desobediência do homem? A qual desobediência do homem foi o próprio Deus quem armou, né? Ele que tramou tudo. Ele que colocou uma espécie de uma armadilha, uma casinha para o primeiro casal. Então são coisas que só cabem na cabeça de um religioso que não se permite questionar, que não se permite duvidar e que por isso fica preso na malha do engano, da mentira, das fantasias, das ilusões que a religião lhe impõe, lhe apresenta. Como é bom quando a gente alcança essa estatura de questionar, de investigar, de desconfiar. Como é bom quando a gente aprende com os próprios erros, a gente aprende a verificar, a consultar se tem algum sentido, se está certo. Vamos olhar isso aqui, vamos analisar. Como é bom quando a gente chega a uma estatura de adulto. Ninguém mais nos engana. Ninguém mais nos engana. A gente passa a ter uma maturidade, um equilíbrio, uma racionalidade. Isso é muito, muito, muito importante. Você passar a acreditar em absurdos como estes que estão na Bíblia. Achar que a Bíblia é um livro sagrado, inerrante, infalível, perfeito, divino, inspirado, e etc, e etc, e etc. É muita infantilidade, é ingenuidade. E chega a ser até idiotice da pessoa acreditar no livro tão corrigido, atualizado, e isso e aquilo,
né, que passou por várias traduções, por várias línguas para chegar até você. Religião é isso, gente. Religião, ela serve para isso, para enganar mesmo, para iludir. Principalmente a religião da Bíblia, que seja ela o judaísmo, que seja ela o cristianismo. Ambas usam a Bíblia. Tá bom? Então deixamos aí esse vídeo. Eu espero que você pense um pouco mais, você que é um religioso, você que é um amante da leitura da Bíblia. Pense um pouco mais. Dê uma olhada, dê uma checada em alguns textos da Bíblia. Vê se realmente a Bíblia é confiável. Veja se realmente a Bíblia é um livro que merece a sua confiança, sua reverência, o seu respeito. Tá bom? Então é isso. Deixa o like e um abraço. Tamo junto.